E a gente está aqui hoje com a Carol Fanaro. Ela que é palestrante, fonoaudióloga, já foi gestora dentro da área da saúde, hoje capacitando pessoas no eixo principal, que é a comunicação. Então não vou ficar aqui desdobrando e chovendo no molhado, porque no decorrer desse bate-papo, com certeza, ela vai poder falar muito sobre essa trajetória, essa envergadura que ela tem de conhecimento e de práticas para a melhoria das pessoas, principalmente no eixo da comunicação. E, Carol, primeiro, seja muito bem-vinda. E eu já queria dar uma cutucada aqui, né? A gente vive um tempo em que a mente, o corpo, eles que a gente sempre tratou de maneira dissociada, a gente agora está buscando essa integração. E você passou por uma situação, no mínimo muito difícil, que envolveu burnout, um episódio de amnésia, entre outras coisas. Então eu queria que você também se apresentasse e pudesse já contar um pouquinho para a gente de como foi essa história. Primeiro eu quero agradecer, Rick, é sempre muito bacana as conversas que a gente tem na frente e atrás das câmeras, e em cima e fora dos palcos, então estou muito feliz de estar aqui. E realmente eu tenho essa trajetória que você falou, tenho essa experiência na gestão, tenho essa história dessa amnésia, que talvez eu não consiga te contar com muito detalhe, porque eu não lembro, né? Durante, mas do pré, alguma coisa você lembra ou depois? Foi só para dar uma leveza no assunto, não foi tão engraçado assim, imagina. Mas hoje eu consigo contar desse jeito. Aliás, eu vou fazer um parênteses aqui, porque você já começou com a graça e o humor, acho que está na minha veia, né? Eu lembro que a Branca, acho que ela foi fazer um curso, não lembro se é com o Porchat, com quem foi, e uma das pessoas lá, ou ele mesmo disse assim, as piores coisas da gente passar na vida são as melhores da gente contar depois. Então, depois. Estamos no depois, é isso? Estamos no depois. Mas tem um antes que levou a esse momento e que traz a esse depois, e que essa linha do tempo ela é importante. Porque eu sempre gostei muito de fazer o que eu faço, tanto na gestão, quanto a questão da comunicação, das palestras, dos treinamentos. E foi a gestão que me levou para esse lugar, da palestra e do treinamento, porque eu já era fonoaudióloga, eu já gostava do tema, e fui começando a ser reconhecida como a gestora que falava de comunicação, que dava palestra, que palestrava legal, enfim. E isso foi me levando, e eu fui começando em algum momento da vida a fazer essas coisas em paralelo. Teve um momento da gestão em saúde, principalmente no SUS, que é do lugar que eu falo com muita propriedade, que a gente passou por um momento muito desafiador ali em 2020, né, naquela pandemia, aquela coisa toda, e a gente aprendeu muito, e a gente sofreu muito, e a gente se desafiou muito também. Então, eu faço uma leitura de que o que eu passei o ano passado é um pouco de herança do que aconteceu nesse momento. Porque eu me sentia tão responsável por estar ali na linha de frente, por cuidar das pessoas que estavam cuidando das pessoas, que eu fui me descuidando. Você fala herança, só para eu entender. Meio que foi um represamento que começou com mais intensidade em 2020. Isso. E aí... Entendi. E aí eu me sentia assim, eu era líder daquelas pessoas, e as pessoas, eu estava com medo, mas elas também estavam. Só que eu não estava lá colhendo exame para fazer teste, porque eu era líder delas, e elas estavam colhendo exame. Então, estava no operacional, estava mais na liderança estratégica. Então a chance dela levar a Covid para a mãe, para a avó, para o filho, era maior do que a minha. E elas estavam com medo, a gente não tinha manejo das coisas, os protocolos mudavam muito, porque a ciência estava também trabalhando nessa questão toda, descobrindo todas as coisas, e pesquisa de vacina acontecendo. Inclusive eu fui voluntária de uma das pesquisas, não para tomar vacina antes, mas para falar o que funciona, para a gente começar a vacinar as pessoas. E eu estava neste lugar. E aí as coisas foram acontecendo, foram passando, e vieram outras demandas junto com isso, muito relacionadas à saúde mental principalmente, porque aí as pessoas começaram a pensar em coisas que de fato realmente importavam, começaram a sentir lutos que não podiam ser vividos, e isso foi trazendo para o mundo do trabalho em si, para o mundo social, eu penso, né? Eu brinco que dentro do ESG a comunicação é o S, e aí eu acho que esse S, nesse momento do ESG, dessa governança toda, isso foi fazendo diferença.
E eu fui assim, eu sou líder, eu tenho que cuidar do outro, eu estou aqui para o outro, eu sou líder servidora, e eu gosto de palestrar, então eu vou estudar, fazer palestra, cheguei na mentoria, e vou fazendo as coisas, tanto que o ano passado, assim, de quando eu terminei a mentoria, em outubro de 2023, para quando eu tive o apagão, foram 32 palestras, fazendo esse trabalho de gestão, trabalhando 40 horas semanais. Então, trabalhei muito. E consciente, sabia que ia ser duro, sabia que ia ser, né, dessa forma. Só que aí um dia, e a partir deste momento, tudo que eu vou contar é porque me contaram. Começou no dia anterior, eu chego em casa e meu marido olha pra mim e diz, o que você tem? E eu falo pra ele, eu esqueci uma coisa muito importante, uma demanda de responder, fui cobrada no final do dia e fiquei muito mal com isso. E aí a vida seguiu, banho, janta, dormi, no dia seguinte acordei, fui trabalhar, tudo que eu estou contando eu sei porque ele me disse. Fui para uma reunião de gestores. Nesta reunião, uma colega olha para mim e me vê chorar caindo lágrimas. E me manda um WhatsApp, Carol, tô te vendo chorar, tá tudo bem? E eu respondo, tá tudo ótimo. E aí ela diz para outra, vamos ficar de olho na Carol, porque ela tá chorando, sem fazer escândalo, mas tá chorando, e ela tá dizendo que tá tudo ótimo. E elas ficaram numa reunião assim, em meia-lua, e eu tava na segunda atrás. E não me coloquei na reunião, que não é algo esperado pro meu perfil. Então elas ficaram de olho, essas duas são mais próximas, e uma hora elas olharam e cadê eu? E aí elas saíram me procurar, porque elas perceberam que alguma coisa não estava acontecendo, me encontraram no hall da escada de emergência, agachada, assim, igual criança, que está se escondendo, e chorando muito, 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 muito. E elas me perguntavam o que acontecia, e aí fala desconexa, você veio de carro, não sei, como você chegou aqui, não sei. Aí elas conseguiram desbloquear o meu telefone e ligar para o meu marido, que elas conheciam meu marido, ó, a Carol não tá bem, vem buscar ela. E assim ele fez, ele pegou um Uber e foi me buscar. Deu 35 minutos o trajeto da minha casa até o Uber. Ele conta que nesse trajeto eu liguei para ele 4 vezes pedindo para ele me buscar. Porque eu não estava bem. Aí a hora que ele chega, cadê o carro? Eu falei, eu não sei. Onde você estacionou o carro? Não sei. E aí ele conseguiu achar o carro. Felizmente o carro estacionei no lugar fácil naquele dia. Fomos para casa. E ele conta que eu fiquei eu fiz 24 vezes a mesma pergunta para ele com as mesmas palavras. E depois disso, e aí foram médicos, inclusive o Dr. Lauro, que me acompanhou nesse momento, né, que também é nosso colega aqui da mentoria. Foi com ele a primeira pessoa que eu consegui falar um pouco de forma mais consistente o que tinha acontecido. Ele já me tranquilizou. Ele precisava de exames, mas estava com jeito de ser uma amnésia global transitória e que eu ia retomar as minhas atividades. Mas eu fiquei afastada e tentei voltar. Nesses primeiros 14 dias que eu fiquei afastada, eu estava em Nárnia. Você falava comigo, eu respondia para você. Aí essa parte eu já lembro. Só que se você fizesse a pergunta para mim, eu respondia de novo para você como se eu não tivesse respondido, porque a minha cabeça estava confusa. Eu já falei ou não falei? Ou essa pergunta foi ele que me fez ou foi outra pessoa que me fez? E aí, a minha irmã, meu marido, minha mãe... Pra minha mãe eu não tinha contado ainda, na verdade. Eu demorei pra contar pra minha mãe essa história. E eu combinei com eles. Eu falei, quando eu repetir, me avisa que eu repeti pra eu entender essa história toda. E aí foram todos os médicos que eu comecei a ir, os exames, aí deu tudo certo. E aí eu tentei voltar a trabalhar. E continuava em Nárnia. Eu perdi capacidade, Ricardo. Eu li os e-mails, eu não sabia para quem que eu tinha que responder. As pessoas me perguntavam, eu era líder, tomador de decisão, responsável por bastante pessoas, por bastante processos ali. E as pessoas perguntavam as coisas e eu dizia, não sei, eu vou ver. E aí só tinha vontade de chorar. Se eu não estava trabalhando, eu estava dormindo. Se eu não estava dormindo, eu estava chorando. E, claro, começou a me incomodar. E eu ainda achando que eu tinha que trabalhar. E começou a me incomodar isso, porque eu nunca fui essa pessoa dessa forma. Quando eu tento voltar dessa primeira licença, o RH fala, tem alguma coisa que não está acontecendo. O RH fica mais 10 dias em casa. E aí eu fiquei mais 10 dias em casa como folgas, né? E aí tentei voltar nessa segunda vez.
Tentei voltar nessa... Cheguei indo para uma reunião, e aí isso eu lembro. Saindo da unidade onde eu era gerente para ir para o lugar onde era outra reunião, a gente tem muitas reuniões, eu tive uma crise de pânico no carro. Eu sabia que eu tinha reunião, eu sabia onde eu estava, mas eu não sabia o caminho que eu tinha que fazer para chegar lá. E aí, ali para mim foi o basta. E aí eu liguei pro meu marido, liguei para minha irmã, falei, me ajuda, eu tô aqui na Faria Lima, eu tenho que ir para uma reunião ali no Allianz, eu não tô conseguindo o caminho, mas não é que eu falava assim, assim que veio, assim, parecia que eu ia chorar meu útero, assim, era um negócio, disso eu lembro, e foi muito desesperador. Aí eles conseguiram falar com a minha médica, ela me ligou, eu consegui chegar na reunião, 2 horas depois, a reunião era às 9, eu cheguei às 11, e aí nesse meio tempo a minha médica me ligou, ela falou, não dá pra você voltar, você precisa ficar 90 dias afastado. E aí começou um novo sofrimento, porque eu não dei conta, porque eu não fui capaz, porque eu não consegui, porque eu. Então foi difícil aceitar os 90 dias, foi toda uma negociação, e desses 90 dias eu passei uns 40 ou dormindo ou chorando, com a sensação de que eu era a pior profissional do mundo, e que pior, como que eu poderia trabalhar com as pessoas, em comunicação, nas palestras e nos treinamentos, se eu estava daquele jeito? Então eu era uma fraude. Eu não ia conseguir trabalhar nunca mais. Então essa foi a fase, e aí rede de apoio é fundamental. Porque daí eu escutava o que as pessoas diziam a meu respeito, e eu comecei a mudar a minha história que eu contava para mim, naquele momento, baseado nas minhas experiências e nos meus sucessos e também nos fracassos, que não são fracassos de vida, mas que são fracassos que levam a gente, fracasso no sentido de que não era esse caminho, vamos recalcular a rota. E aí muita terapia, muita rede de apoio, precisei bastante de remédio, nesse primeiro momento para equilibrar, e aí foi a grande virada. E o que esse episódio, essa é a pergunta, né? Porque o que esse episódio, vou chamar de episódio, mas assim, eu sei que tem toda uma complexidade nisso, revelou sobre você? Ele revelou sobre mim que eu contava histórias para mim a meu respeito que não diziam quem eu era. Ele revelou que eu contava histórias que eu queria que os outros soubessem a meu respeito, que é a história da produtividade, é a história da que sempre dá o resultado, é a história da que ganha prêmio, é a história custe o que custar. É a história que pode falar com ela a qualquer momento que ela vai te atender, pode ligar meia-noite, pode ligar às 3 da manhã, pode pedir para vir sábado, domingo, feriado que ela vai, pode mudar as férias, pode tudo. Porque de fato eu era essa pessoa. Então não é só que eu contava essa história, eu contava na minha cabeça e eu vivia essa história. E aí eu me dei conta que eu precisava recontar essa história para mim, porque ela precisava estar forte e firme, fortalecida dentro de mim, para eu conseguir pôr limite pro outro. Porque eu não tinha limite nenhum. Não é normal uma pessoa trabalhar 40 horas e fazer 32 palestras junto com esse trabalho. Né? Assim, morando em São Paulo, com trânsito, logística, né? Nesse sentido. Com tudo aquilo que envolve o cotidiano de uma pessoa. Exato. Sem contar a parte da família, do filho, das outras demandas, né, que a gente tem. Que estavam ficando para trás. Então essa foi outra coisa que eu me dei conta. Quantas coisas de outras áreas da minha vida eu fui colocando de lado porque elas eram mais certas. Meu filho vai ser sempre meu filho. A minha família vai ser sempre a minha família. Então eles me apoiam porque eles sempre me apoiaram. Então eles me apoiam, então eu posso ir. Mas eles uma coisa legal que você traz, que assim, pra mim, eu me lembro exatamente do início dos primeiros capítulos do meu livro, quando eu falo, articulo um texto, na verdade, que já existia, sobre a diferença entre exagero e intensidade. Isso. E como muitas vezes a gente, todo excesso esconde uma falta. Mas sobre isso, a gente continua. Carol, e que história é essa, que conceito é esse, que teoria, não sei como eu posso chamar, de que a gente precisa ter uma escuta interna antes da gente sair falando as coisas, para a gente conseguir melhorar a nossa comunicação, né? Me conta mais sobre isso que eu estou interessado. Tá.
Esse episódio que eu te contei, do apagão, dessas conversas que eu precisei ter comigo mesma, elas me remeteram aos meus estudos de comunicação. E quando eu comecei na comunicação não violenta, quando eu cheguei lá, considerando que eu precisava usar como estratégia, como ferramenta para engajamento das pessoas, considerando o outro, mas sem me desconsiderar, essa teoria fala disso. Mas eu olhava muito para o outro, porque o outro, porque o outro, porque o outro. E aí eu voltei alguns passos e comecei a olhar o que essa filosofia, mais do que teoria, o que essa filosofia fala da gente mesmo. Então, o quanto que a gente precisa estar seguro da gente, o quanto que a gente precisa estar entendendo o que a gente sente, e o que a gente sente carrega uma mensagem, que é uma mensagem de uma necessidade que foi atendida ou não, e o quanto isso está envolvido em como a gente se comunica. Porque, veja, se eu estou irritada por uma necessidade que eu não estou atendida, a chance de eu ser mais ríspida com você é muito maior. É enorme. Mas qual é a sua parte neste latifúndio se a irritação é minha? E o que eu preciso fazer com essa minha irritação para não desconsiderá-la, porque não se trata disso, mas para, ao mesmo tempo, acomodá-la e ver que caminho que eu vou seguir e manter a minha relação com você com essa irritação, ou apesar dessa irritação, até para conseguir colocar ou não os limites, entrar ou não na questão da empatia, porque se eu não tenho autoempatia, como que eu vou me abrir para o outro? Então eu tenho isso de tudo começa comigo. E já era uma coisa que eu falava antes de ter esse episódio, de acontecer, e fortaleceu muito. Porque eu precisei muito olhar para esse eu comigo, até porque, né, Ricardo, a gente enxerga no outro aquilo que reflete o que é nosso. O outro acaba sendo um espelho. Aquilo que me incomoda em você, em geral, é algo que eu também tenho que não está lá tão legal. Aquilo que eu admiro em você é aquilo que talvez seja a minha inspiração. Então, eu quero isso. Então, e a gente é social. Nós somos sociais. Então, não dá para dizer que sou só eu pronto, individualista, do meu jeito, e o pessoal confunde autenticidade com isso, que é uma das bases da comunicação, e não é disso que a gente está falando. Confunde vulnerabilidade com exposição, também não é disso que a gente está falando. Mas é assim, eu preciso me entender, e aí veio o termo autoconhecimento comunicativo, que é um dos capítulos do meu livro. Como que eu coloco isso para o mundo, algo que é tão meu, de maneira que eu não me exponha, mas coloque as minhas vulnerabilidades e que eu seja autêntica, mas que eu não precise que essa autenticidade seja um sincericídio ou que seja tô nem aí para ninguém. Então, você acredita que é possível a gente identificar alguns sinais? Né? O que é importante para que a gente consiga fazer essa checagem, essa autoavaliação e conseguir saber o que é meu, que eu estou transbordando para um outro, que de alguma forma acaba sendo punido por algo que está aqui dentro que não está satisfatório. Como é que a gente consegue enxergar esses sinais? Como é que a gente consegue se ouvir? Porque você fala da escuta interna. Como é que eu posso escutar? É fazendo pergunta pra gente mesmo. E não tem uma resposta pronta, eu gostaria de ter. Eu estou em busca dessa resposta, na verdade. Mas o que eu consigo te dizer agora é que se fazendo perguntas. Então eu dei o exemplo da irritação, mas eu estou irritada. E o que eu preciso agora para essa irritação passar? Eu preciso que o outro faça X. Pô, mas se depende da ação dele, eu vou continuar irritada, porque eu preciso convencer ele, talvez não seja o desejo dele, aí entra na questão das relações. Mas quando você está muito satisfeito com uma coisa, muito feliz com uma coisa, você também está atendendo, nesse caso, uma necessidade. E aí começa, poxa, eu estou muito feliz, eu já estou muito, muito tranquila. Que necessidade que eu atendi? E que necessidade que eu não atendi? Para entender o que acontece. Nesse episódio do apagão, que necessidade que eu não atendi? Eu não atendi a minha necessidade de autocuidado, eu não atendi a minha necessidade de descanso, coisas básicas, sabe? Eu não atendi a minha necessidade de silêncios, e esse é um desafio para mim, porque eu sou muito falante,
E eu tenho estudado muito a questão de como o silêncio pode também, quando ele é escolha, não quando alguém te silencia, mas quando ele é escolha, quando esse silêncio é poderoso. Então eu não atendi essas necessidades, porque eu tinha uma conversa interna de que eu precisava o tempo inteiro aparecer. E na minha cabeça, na minha conversa interna, aparecer era falar. E aí o resto da história... A gente me lembra muito daquela ideia, né, do Rubem Alves com relação à tal da escutatória, que ninguém quer saber porque a gente quer ouvir, a gente quer falar. E eu me lembro desses conceitos que a gente vai aprendendo ao longo da vida e que são metáforas muito boas para isso, né? Uma música sem pausas, ela é um barulho que quase que a gente não consegue contemplar do ponto de vista artístico, porque a música precisa de pausas, imagine a vida. Pois é. E na pausa a gente se reconecta, né? Na pausa a gente consegue, se a pausa é real, verdadeira, porque às vezes a gente pausa corpo e não pausa mente. Sim. E eu pausava corpo, porque eu sentia muito sono, eu dormia muito, e esse era um sinal. Eu sempre fui uma pessoa que gostou de dormir minhoca, mas eu dormia muito nessa época, assim, um tempo antes. Isso era cansaço. Então, cabelo caindo, aumenta peso. Então você começa a ver que era uma questão de saúde mental, mas que não era só de saúde mental, porque aumentar peso, obesidade pode aumentar a pressão, pode trazer risco cardiovascular, para diabetes. Então, eu não estou falando de uma coisa que é separada. E também não estou dizendo que que cuidar da saúde mental significa não ficar obeso, porque eu acho que são coisas que vão se compondo no dia. Mas se você tem consciência disso, então hoje eu falo, puxa vida, eu usei o meu tempo de uma forma para dormir, a hora que dorme, dorme um sono agitado, você não descansa o quanto que você tem que descansar. Esses sinaizinhos todos do dia a dia, não dormia muito, começa a dormir, começa a comer mais, começa a só ter vontade de comer doce, e aí cada um vai ter o seu jeito. Cada um vai ter o seu jeito. Para as mulheres em idade de menopausa, começa também a ter essa questão hormonal, que às vezes para umas interfere mais, para outras interfere menos, que também aumenta a questão do peso. Estou falando do peso porque foi o que aconteceu comigo e que é do lugar onde eu posso falar com muita propriedade. Mas aí, para você que está vendo, qual que é o sinal que o seu corpo está te dando? É o cabelo que está caindo? É a pele que está ficando muito roxa e você já fez todos os exames e não é nada? É uma vontade de chorar imensa? É querer comer doce o tempo inteiro? Que sinal que o corpo está dando para você? É acordar de madrugada todas as noites quando você nunca teve insônia? Olha para você e vê que sinal que o seu corpo está dando e o que você precisa fazer para cuidar dele. É mais simples do que a gente imagina. Só que eu só aprendi isso depois. Tá, você falou aí pro pessoal, mas agora eu quero ouvir de você, Carol, de uma maneira bem direta. Quais foram os sinais que você conseguiu escutar em você nessa sua virada de chave? Certo. Muita vontade de comer doce, muita vontade de dormir, e os primeiros 45 dias da licença lá de 90 dias foi ou chorando ou dormindo. Se eu estava acordada, eu estava chorando, se eu não estava chorando, eu estava dormindo. E com um diagnóstico de uma depressão, que depois a médica disse que não era uma depressão dessa que você não quer fazer nada, mas era uma depressão no sentido de que eu só tenho valor se eu estou trabalhando. E aí eu não estava trabalhando e eu fui vendo que não era bem assim. Então, o corpo foi vontade de comer doce, aí ganha peso, aí começa a doer joelho, aí começa a doer quadril, porque você está fora do peso, sem disposição para fazer as coisas, faz uma caminhada daqui até a esquina, o coração vem até aqui. Eu nunca tive problema para dormir, sempre dormi muito, mas comecei a ter despertares noturnos, cabelo caindo, dermatite atópica, assim, de colocar uma bolsa aqui e daqui a pouco tá um vergão desse tamanho. Essas coisas foram as que mais eu me dei conta depois, que elas já aconteciam antes. Sim. E eu falava, eu sou assim. Isso eu sempre fui assim. Inchaço nos pés e nas pernas. Comecei a tratar também com vascular por conta disso.
e sem retenção de líquido com os exames. Então, eu comecei a fazer os exames e comecei a ver que não tinha grandes problemas. Eu falei, bom, então alguma coisa está acontecendo. Então, foram esses sinais. E, no meu caso, uma sensação de fracasso, uma sensação de que eu nunca mais ia conseguir ajudar ninguém na vida, que tudo que eu tinha feito tinha sido errado, que eu não ia mais, que esse negócio de como que eu ia palestrar sobre comunicação se eu tinha sido grosseira com as pessoas? Como que eu ia falar de comunicação não violenta com tantas vezes em que eu não deixei o outro falar? Então, essa sensação de sabotagem mesmo, de autossabotagem, né? Esses foram os que eu mais me dei conta, só que eu só tive consciência deles depois. Eu acho que esse papo, ele vai para uma sequência que, assim, de misturar muito causas e efeitos, porque é muito difícil a gente saber o que é causa e o que é efeito nesse turbilhão emocional, psicossomático, sinais do corpo, da cabeça, o que está causando o quê. Eu acho que uma mensagem que você sempre traz é que os sintomas, eles são mensagens, né? São avisos e aí, para mim, pelo menos, está muito claro que a gente pode identificar isso olhando para a gente, se escutando, se olhando, se observando, estando presente com a gente mesmo. Beleza, consegui identificar como é que eu consigo, e aí tomando um pouquinho da sua experiência e do seu momento, transformar esse aprendizado que eu tenho de mim mesmo em decisões mais sustentáveis para a minha vida. Primeira coisa é pedir ajuda. Porque se eu comecei a reconhecer depois deles terem acontecido, é porque antes eu não estava ouvindo aqueles sinais, não estava reconhecendo aqueles sinais. Então, o primeiro passo é a autoconsciência. Quando você teve autoconsciência, mas você não tem ação para aquilo, não adianta nada. Não adianta nada. Pode gerar mais sofrimento ainda. Exato. Eu sei que eu não tô... E às vezes você sabe o que você tem que fazer, mas aí você não age. Então, tem aquilo que a Branca sempre fala, que o universo premia quem se movimenta, né? O universo traz de volta essa coisa do movimento. E é muito real. Uma coisa que a gente aprendeu no insight, né? Que é uma frase do insight. O universo premiação. Isso. Não é nem a intenção. Mas é o universo premiação, não a intenção. Alguma coisa assim. Às vezes tem intenção, mas não age. Isso. E não agir não ajuda nesse caso. Então, no meu caso, eu precisei sair de um pedestal de que eu era resolvedora de tudo para dizer assim, eu preciso de ajuda para você resolver as coisas. Então, eu precisei começar a confiar mais nos outros e na minha decisão de para quem eu estava pedindo essa ajuda. Então, pedi ajuda profissional, então médico, psicólogo. E aí eu fui, porque é meu jeito. Então, eu fui para terapias holísticas, então reiki, pedra, aromaterapia, porque faz sentido para mim, tem gente que não faz sentido, então para mim funcionou. E a terapia, que eu estou fazendo terapia cognitivo-comportamental, já passei por várias abordagens de terapia ao longo da vida, sempre fiz terapia, mas nesse momento é a terapia cognitivo-comportamental, o acompanhamento médico, então nesse caso foi neurologista, psiquiatra, e o acompanhamento com o clínico geral para as questões mais globais. Eu acho que essas são ações assim, focadas na saúde. A hora que você pede ajuda e começa a focar na saúde, aí você começa a olhar para as outras áreas da vida. Então, eu precisei tomar uma decisão em relação ao meu trabalho. Porque eu entendi que eu estava trabalhando muito em coisas que eu sempre gostei, em cenários bastante desafiadores, porque lá na gestão do SUS, com tudo que a gente já conversou, e com o próprio desafio de ser setor saúde pública, e a vida de palestrante treinadora, que é aquela incerteza, é você garimpar o cliente, é você fazer aquela prospecção desde o primeiro contato. Empreender. É o empreender. Em toda a sua complexidade. Em toda a sua complexidade. Por um lado, eu tinha segurança de um salário que vinha todo mês, e que o cargo de gestão onde eu estava me dava um salário bastante confortável. Por outro lado, mais liberdade, mais tempo para cuidar de mim. E a questão financeira não tão, né, pelo menos nesse momento de transição, não estava par e passo com a minha outra condição. E aí eu precisei reorganizar a vida.
precisei sentar com a família, então rede de apoio também, sentar com a família e dizer, meu desejo agora é esse, agora eu acho que eu estou considerando que diante de todo isso que eu tive consciência, que eu preciso disso, e para eu conseguir, então, mais liberdade de tempo, para eu conseguir focar na atividade física, eu preciso ficar menos tempo no trânsito, eu preciso não ter horários tão, como é que fala uma palavra quando não é inflexíveis, né? Horários tão rígidos, essa coisa do ter que responder por coisas que a responsabilidade é minha, mas a autonomia não é, porque no setor público você tem as hierarquias, então a responsabilidade é minha, o pedido está feito, mas por algum motivo ainda está no processo. E isso também estava fazendo com que eu tivesse um grau de ansiedade maior com as coisas. Então eu percebi, eu acho que eu vou ter ansiedade de qualquer jeito. Eu vou ter ansiedade se eu não fechar os trabalhos e não tiver entrada, faturamento, e eu vou ter ansiedade se eu também não conseguir dar uma resposta que não está na minha alçada. O que agora me traz menos dor? Essa foi a pergunta que eu fiz para mim. O que agora me traz menos dor? E aí eu pensei, o que traz menos dor para mim agora é pensar que eu vou conseguir os clientes e daí eu recontei a história para mim. Porque eu comecei empreendendo, eu comecei em consultório recém-formada. E depois é que eu fui para o mercado. Então eu falei, eu vou retomar aquela história, que eu já tinha uma história positiva, então acho que isso vai me causar menos dor. E aí eu reorganizei a vida de trabalho, saí da gestão direta, então hoje eu continuo no SUS, mas com tutorias, com mentorias, com outras instituições, e são trabalhos que têm menos carga horária semanal, são projetos de 10 meses, de 8 meses, então que eu consigo organizar isso, e comecei a focar na Fanaro Fala, que daí nasceu a Fanaro Fala com CNPJ. Ela existia, mas não existia com esse CNPJ. E aí a Fanaro Fala nasceu daí, desse CNPJ. E eu vou te dizer, desde o dia... Ela nasceu em fevereiro, com o CNPJ, mas eu ainda estava em licença, então ela não estava ativa. Eu voltei a trabalhar para ver se eu ainda conseguia, porque eu não tinha tomado essa decisão. Trabalhei por 2 meses e aí saí. E saí em maio. Dia 7 de maio foi o meu último dia. Junho eu emiti nota, julho eu emiti nota, agosto eu emiti nota, setembro eu emiti nota, que é o mês que a gente está aqui agora. Então eu emiti 9 notas nesses meses. E aí para alguns 9 notas pode ser muito pouco, mas para mim, nossa, aquela ansiedade que eu achei que teria por não ter trabalho, hoje eu comemoro 9 notas. Tô indo para a 10ª nota, porque segunda-feira eu vou emitir mais uma. E tá mais sustentável. Mais sustentável. Do ponto de vista existencial, emocional, até físico. Até porque, Ricardo, eu consigo fazer exercício físico em horário comercial. Se é um dia que eu vou ter muita mentoria à noite, eu não começo a trabalhar às 8 da manhã, eu começo a trabalhar às 10, às 11. Quando eu preciso fazer os trabalhos fora de São Paulo, eu consigo fechar a agenda uma tarde para fazer a viagem, fazer o trabalho no dia seguinte, voltar. Coisas que eu fazia, mas sem essa organização. Sim. Então, isso é autocuidado. Isso é olhar para mim, isso é ação a partir da consciência que eu adquiri com o episódio. E vem também a partir das conversas que eu comecei a fazer comigo. Então isso amarra aquela segunda pergunta que você me fez de como a comunicação interna faz diferença na tomada de decisão. Carol, e toda essa trajetória, essa jornada também serviu para que você pudesse apoiar outras pessoas nesse caminho de reconstrução, ou que não seja de fato de reconstrução, mas nesse caminho de um aprendizado, de um autoconhecimento, de um alerta. Isso virou uma palestra. Conta para mim, como que é isso? Virou uma palestra. Eu não tinha intenção de transformar isso em palestra, eu não conseguia falar disso. Eu falava disso, eu chorava, eu sentia vergonha de ter ficado doente, né? Sentia uma série de coisas. E aí, com essa história de prospectar clientes, veio uma demanda de uma empresa para uma CIPAT, e o tema central da CIPAT era saúde mental e autocuidado. E eu propus para eles, então, que eu fizesse uma palestra sobre comunicação e que falasse aonde a comunicação trabalha nessa questão do autocuidado. E aí eles não gostaram da ideia, eu fiquei frustradíssima.
E aí eu falei, então, né, no meio lá da reunião, eu falei, olha, eu tô falando isso porque eu falei, agora, foi bem intuitivo, não foi uma coisa que veio, assim, eu recentemente contei toda a história, passei por um processo de amnésia e tal, e eu tô vendo que eu posso contar essa história de um jeito para as pessoas que elas possam ou se reconhecer, ou então trazer situações, prevenir que isso possa acontecer. E aí eles, conta mais sobre isso. Aí eu falei, olha, porque tem uma palestra que não tinha, assim, montadinha, e aí eu posso falar, né, dos sinais do corpo, o corpo fala, mas a gente não escuta, enfim. E aí eles falaram, que tal se a gente falasse de gestão do estresse e saúde mental? Falei, ótimo. Então, é gestão do estresse e saúde mental, com o subtítulo O Corpo Fala, mas a gente escuta. Então, eu conto essa história, né, vou contando essas narrativas todas, e trazendo, e aí eu vou pincelando, né, assim, a questão dos hormônios, o que a gente pode fazer lá no ambiente de trabalho para a gente acionar mais hormônios que vão trazer prazer, não mascarar as dores, porque se a gente ficar mascarando as dores, ela vai ficando maior e aí chega um momento que a gente explode, esquece. A psiquiatra sempre disse pra mim, ela falou, Carol, eu reconheço, eu sou psiquiatra, eu não tô minimizando o que você tá sentindo, mas tem gente que tem AVC, tem gente que tem infarto, então, que do meu ponto de vista, são questões que dependem de muitas outras tecnologias também para uma recuperação. Tem gente que sai do AVC sem conseguir andar, sem conseguir falar, sem conseguir comer. Então, e a gente sabe que as coisas de saúde mental também não são simples assim, mas são recursos que estão mais acessíveis, porque eu não preciso de uma máquina para ajudar alguém a andar, eu não preciso nesse sentido que eu estou dizendo, sem minimizar essas questões. E aí isso tudo virou essa palestra, que os slides estão lindos, estou orgulhosíssima deles, e se você quiser ver, se quiser saber como que eu juntei essa história com uma palestra numa dinâmica super interessante que eu aprendi no Prospere Falando, você me contrata que eu levo para sua equipe com leveza, viu? Com esse sorriso, tá? Não vou ficar, olha, o estresse é isso, você tem que fazer isso com leveza, com brincadeira. Mas brincadeira séria, brincadeira pra gente lembrar que as piores histórias de passar, como disse o Ricardo, são as melhores de contar. É isso. Pelo que eu estou entendendo de tudo que a gente está conversando, se escutar é um desafio, né? E tem um conceito que, ao longo da minha trajetória como psicólogo, eu construí dentro de mim. De alguma maneira, testei. E eu acho que isso, de alguma forma, tem a ver com um pouquinho, um fragmento da sua trajetória, Carol. Eu gosto de dizer que a gente escreve para organizar os pensamentos e a gente fala para organizar os sentimentos. Assim a gente consegue dando o tom do nosso autoconhecimento. E no meio disso tudo que você passou, também gerou um livro, né? E essa capacidade de escrever, de alguma maneira, acho que organizou, não sei se só pensamentos, mas se também sentimentos, mas te ajudou muito a pôr nessa reconstrução, nessa ressignificação, vamos dizer assim, uma palavra bem legal que a galera do RH curte, nessa reinvenção da Carol Fanato. Isso. Então me diz aí como é que foi essa experiência. Antes do apagão eu já estava escrevendo o livro. E aí quando tudo aconteceu, ele ficou ali um tempo algumas semanas que eu não olhava muito, não conseguia, né, por conta de tudo. Mas um dia, eu precisava falar uma coisa pro meu marido e eu não estava conseguindo. Porque ficava difícil para ele lidar com aquela situação também. Sim. E eu não estava conseguindo falar. Então eu falei, eu vou escrever para ver se eu consigo ou ler ou mandar pelo WhatsApp ou alguma coisa. E aí eu escrevi e fui percebendo que eu fui ficando mais tranquila. E ficando tranquila, e aí foi dando outras ideias, e eu falei, caramba, acho que escrever é terapêutico. E aí eu voltei pro livro, que é um livro de comunicação, que eu conto as minhas histórias na vida de comunicação, mas
colocando da onde aquelas minhas conclusões são tiradas, né, do ponto de vista teórico, mas não é um livro técnico, não é um livro científico, mas eu digo da onde que tem as comprovações científicas ali do que eu estou falando. E aí, até que eu decidi colocar essa história da amnésia num dos capítulos, né? Não estava inicialmente, ele foi sendo colocado depois. E aí eu terminei o livro, e aí considerando todas essas nuances da vida e colocando eu fui conseguindo reinventar histórias que eu tinha sofrido muito lá da infância e aí associar com uma teoria de comunicação que eu acredito que eu já estudei e conseguir fazer uma análise do meu comportamento, o que eu fiz naquele momento com aquela consciência que eu tinha naquele momento, mas se eu tivesse outra consciência, o que eu poderia ter feito? E no final de cada capítulo tem uma abordagem de hora da prática para que as pessoas possam também experimentar isso a partir dessas histórias. Então, eu vejo que foi uma reinvenção a partir de uma ferramenta que estava ali à minha disposição e que eu não tinha consciência do quanto que ela poderia me ajudar. É isso que eu ia falar, porque assim, talvez, é inferência, mas talvez você estava escrevendo e até se cobrando de escrever por uma questão estratégica, por uma questão profissional, para você conseguir gerar sua autoridade, transbordar suas ideias num livro e tal. E não percebeu que ali também residia algumas cápsulas de cura, né? Porque também era terapêutico. E só de mudar esse olhar, né? Esse ponto de vista, nossa, eu escrevo porque eu tenho que escrever, porque eu preciso fazer meu livro. Não, eu escrevo porque me ajuda a organizar o que eu penso, o que eu sinto, e automaticamente eu me sinto fluindo mais. Essa mudança de perspectiva muda todo o sentido do trabalho. Muda completamente. Tanto que os capítulos iniciais, eu fiz uma inversão de capítulos, partindo dessa narrativa para fazer mais sentido, e depois disso, depois que aconteceu. E agora, inclusive ontem, eu tive reunião com uma editora e é bem possível que seja essa, então aguardem, que coisas novas estão chegando por aí. E ele está pronto. Essa era a pergunta, quando é que esse livro vai estar nas mãos? Eu tenho uma estimativa, assim, fechando com essa editora, mais tardar, início de 2026, ele está por aí. Uau. Mas tem uma perspectiva anterior, mas ela está ainda em negociação, por isso que eu não vou dizer que é para agora. Assim. Eu queria já que fosse para antes, mas aí envolve uma série de coisas, e as coisas acontecem também no tempo que elas têm que acontecer. Mas tenho duas pessoas que são super importantes na minha trajetória profissional como fonoaudióloga, que toparam fazer a contracapa do livro, né, escrever, e são pessoas que estão aí na mídia, que eu também não vou dizer que vai ser surpresa, e que ficaram felicíssimas em receber o convite, que já estão com o material, fazendo a leitura, então elas vão dar o parecer delas. O prefácio foi escrito pelo jornalista J. Abreu, que a gente tem uma história de comunicação, não só porque a gente é primo, mas porque é uma história desse estudo da comunicação em várias vertentes aí que nos aproxima também desse nosso objeto de trabalho, e ele fez um prefácio incrível, inclusive se lembrando do nome da minha avó, que tem tudo a ver com o nome do meu livro, que vocês vão saber. Foi ele que se lembrou disso escrevendo, e eu li o prefácio quando ele me entregou e falei... Uma aula espiritual, né? Praticamente. Então, assim, ele tá muito bonito. Assim, eu tô com muito orgulho dele e tô, assim, com muita expectativa positiva de como ele pode não só me ajudar e me fortalecer nesse momento da carreira, mas também gerar insights e ações, por isso que cada capítulo tem hora da prática, para as pessoas seguirem a vida. Afinal de contas, a ação está na palavra comunicação. Carol, você trouxe muita coisa, muito aprendizado do que você viveu, daquilo que você já sabia, daquilo que é possível. Então, assim, quais as possibilidades que você pode trazer para a gente, para quem está te ouvindo, de como é que a gente consegue trazer mais sustentabilidade para a nossa saúde diante dos desafios do mundo do trabalho, das exigências que a gente tem nos dias de hoje?
a consciência faz a gente fazer escolhas melhores. Então, o primeiro passo é ter autoconsciência para poder fazer boas escolhas. E aí a escolha das suas melhores relações, da alimentação que você vai ter, de quantas horas você vai dormir, de que trabalhos você vai assumir e aceitar, escolhas de que, muitas vezes, essa questão do trabalho, a gente percebe no mercado que tem pessoas que não têm possibilidades de sair de um trabalho hoje para começar outro amanhã. Mas o que aquele trabalho te traz de bom? O que aquele trabalho significa para você e que você consegue se ancorar nesta parte boa, não para ficar refém dele, mas para conseguir, enquanto você arruma, ajeita o caminho para dar o próximo passo que você quer dar, caso esse seja a sua vontade. Porque senão a gente tem uma gama de reclamões falando que o trabalho não é legal, que está cansado, que está isso, que está aquilo, mas nem sai do trabalho e nem faz nada lá no próprio trabalho. Então, olhar o que está na sua mão e só na sua mão e o que significa para você estar ou não estar nesse trabalho. E aí você toma a sua decisão. No meu caso, eu tinha 2 frentes de trabalho, eu escolhi estar em uma só. E eram 2 frentes que atendiam as minhas necessidades, bem ou mal, só que elas juntas não faziam mais tanto sentido. E então acho que essa é uma coisa muito importante, é ter autoconsciência para fazer boas escolhas e dentro dessas escolhas perceber aquilo que faz sentido para a sua vida e que atende às suas necessidades. Beleza, e agora, quem quer contratar a Carol, quem precisa conversar com a Carol Fanaro, com a Fanaro Fala, para potencializar os resultados da sua equipe, da sua empresa, para também melhorar a capacidade de comunicação das equipes e tudo mais, e tudo aquilo que você pode contribuir. Como é que a gente encontra, Carol? Onde a gente encontra? Onde é no Instagram? Se tem site, se não tem? Como é que a gente acessa as suas palestras, workshops, as mentorias? Você falou muito de mentoria aí. Conta para mim aí, conta para o pessoal que está nos ouvindo. Bom, tem o site www.carolfanaro.com.br. Lá nesse site conta a minha trajetória, minha história, as palestras. O e-mail é contato@carolfanaro.com.br e tem Instagram, @carolfanaro, LinkedIn, @carolfanaro e o YouTube, @carolfanaro. O YouTube é uma rede nova para mim, mas já tem algumas palestras lá, algumas online, algumas que foram presenciais, então, e algumas pílulas também de algumas coisas. Quem quiser, eu estou nessas redes. E estou entrando em contato comigo pelo direct, tanto do Instagram, quanto do LinkedIn, quanto por e-mail. A gente troca o WhatsApp, as conversas costumam fluir bem, vocês devem ter percebido que eu sou uma pessoa que gosta de falar, mas eu tenho aprendido a escutar. Então, eu quero muito escutar qual que é a sua necessidade para poder atender. As mentorias acontecem dessa mesma forma. As pessoas entram em contato comigo. Em geral, mentorias para B2C, né, para o consumidor final, e as palestras e treinamentos mais para o mundo corporativo. Mas as mentorias, elas têm sido muito legais, porque elas têm também me levado para as empresas, porque as pessoas fazem a mentoria e aí vê que é uma coisa legal para elas de forma individual e acabam levando isso como sugestão, e eu tenho chegado em algumas empresas por esse caminho também. Sempre por WhatsApp, por e-mail, por essas redes sociais, e sempre no atendimento da sua necessidade específica, quando o assunto é comunicação, saúde integral, liderança e vida feliz.